Estados Unidos anuncia uma drástica medida que pode afetar mais de 3% do PIB do México. De algumas regiões, como Chiapas, no sul do território, quase 20% do PIB. Claudia Sheinbaum, que é presidente do país, reclama da medida. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Al-Jolani, que é o novo líder da Síria, que faz uma reunião com Recep Erdogan, presidente da Turquia, demonstrando um novo momento da Síria no Oriente Médio. Enquanto isso, Israel anuncia que já tem o controle de quase 77% do território da faixa de Gaza. Falar um pouquinho também, galera, sobre algumas medidas polêmicas do Trump, anunciadas por Maurício Macri, que é o ex-presidente da Argentina, alegando que ele sugeriu para os argentinos tomarem o território do Chile. Muito parecido com o que ele está sugerindo hoje com o Canadá, Groenlândia, enfim. Mas palavras importantes também do Trump sobre uma mudança importante geopolítica dos Estados Unidos. Segundo suas palavras, a partir desse momento o exército americano não levará mais a democracia para os países baseados na ponta de uma arma. Será que de fato os americanos vão mudar sua política intervencionista? Para finalizar, pessoal, falar também sobre o maior ataque aéreo desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que mostra que a guerra está cada vez mais distante de acabar, enquanto, segundo a mídia Sky News, a Rússia posiciona 50 mil militares na fronteira com a Ucrânia, planejando uma grande ofensiva para os próximos 4 meses. Sim, a guerra não acabou e a Rússia vai dominar mais territórios da Ucrânia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, que já conta com mais de 3 milhões de usuários, inclusive eu, que sou um fervoroso usuário, galera, tem uma proposta aqui pra vocês, já que o nosso canal é parceiro da Nomad, de ter acesso com todo esse momento aí de aumento de IOF, enfim, se você quiser dolarizar parte do seu patrimônio com as melhores taxas do mercado e ainda ganhando 2% de cashback, mas corre porque tá acabando a promoção, utiliza o cupom Ricardo40Fonte, Ricardo40Fonte, que você tem até 2% de cashback. Pô, galera, comprou $10, ganha aí, né? 20 centavos de dólar de desconto, enfim, né, de cashback. Então é super interessante para você ir montando suas posições e usar a Nomad com grande recorrência. Eu, por exemplo, tô viagem internacional marcada, galera, já tenho ali meus dólares comprados, né, sempre vou aproveitar os momentos de queda, porque não tenho que ficar me preocupando com conversão de moeda, galera, cartão físico, cartão digital é muito mais simples. Além do que, o cartão de crédito da Nomad, o Nomad Explore, tem uma série de benefícios, como também ganhar dólar, cashback, né, em dólar, a partir das minhas compras aqui no Brasil, abasteço o carro, posto de gasolina, restaurante, enfim, e também uma série de pontos que não expiram e acesso ao Nomad Lounge, essencial para quem vai viajar, ele quer ter conforto extra, né, antes de uma grande viagem internacional. Belezinha? Então, pessoal, link na descrição, cupom Ricardo40Fonte, você não pode perder essa oportunidade. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, de fato, a gente teve uma medida polêmica, uma legislação que foi aprovada pela Câmara dos Estados Unidos, que é o The Big Beautiful Bill, que é aquela proposta do governo americano, que conta com mais de 1000 páginas de mudanças na legislação tributária. O que o Trump quer, na verdade, é fazer uma proposta de redução dos gastos públicos e, ao mesmo tempo, cortar uma série de impostos. Os gastos públicos vão ser reduzidos em setores como educação, setores como saúde, setores de transição energética, mas ele também vai reduzir os impostos, alegando que por mais que isso reduza assim a arrecadação, tanto que a própria agência Moody's classificou, meu Deus, existe um risco de dívida nos Estados Unidos, e de fato existem algumas pessoas preocupadas com o compromisso fiscal do Estado americano, ele anuncia que essa redução dos impostos vai acelerar tanto a atividade econômica dos Estados Unidos, que uma coisa vai acabar compensando a outra. Além do que as tarifas que ele está colocando, né, de 10% no mínimo em vários países, também vai servir como uma espécie de recuperação de parte da economia americana. Só que uma das medidas polêmicas que ele aprovou, inicialmente eram até 5%, agora vão ser 3%, é a taxação da remessa que mexicanos mandam de volta para o México. Ou seja, o trabalhador mexicano vai lá viver o American Dream dele nos Estados Unidos, e claro que ele faz isso muitas vezes por conta própria, mas muitas vezes também para sustentar membros da sua família, que estão no México. Para vocês terem uma noção, hoje, a gente fala em 2024, 65 bilhões de dólares foram enviados dos Estados Unidos para o México, parte de famílias mexicanas, sendo que isso corresponde a 3,5% do PIB. Em alguns estados mais pobres, como por exemplo Chiapas, que fica ali no sul do território mexicano, esse número chega a quase 20%.
Agora, com essas tarifas, com essas taxações, é claro que isso está refletindo, né, negativamente no México. A própria presidente do México, a Claudia Sheinbaum, ela anunciou que, se necessário, nós nos mobilizaremos porque não achemos justos, né, pagar impostos sobre as remessas que os nossos compatriotas enviam dos Estados Unidos para o México. Nossos irmãos e irmãs já pagam impostos lá. É injusto que paguem mais de uma vez para enviar os tributos ao México. Então, qual que é a ideia da Claudia Sheinbaum? Os trabalhadores mexicanos que estão no México, não é que eles ganham dinheiro à toa, eles são trabalhadores. E como eles fazem ali os seus serviços, enfim, né, os seus produtos, vendem ali os seus serviços e tal, eles já pagam impostos, já são tributados na origem. Então, ser tributado mais uma vez seria uma injustiça, além do que, vai lembrar, Estados Unidos e México, eu sei que não parece por conta dessas tarifas que o Trump vem aplicando, eles fazem parte de um bloco econômico. Inicialmente o NAFTA, em 1994, e agora o UNSCA, né, a partir daí do finalzinho dos anos 2010. E esse bloco econômico ele impede a bitributação de produtos ou de serviços. E é isso que a Claudia Sheinbaum alega. Poxa, por mais que isso tenha sido aprovado, isso é anticonstitucional segundo o bloco econômico UNSCA, porque estaria taxando os mexicanos duas vezes. Por mais que exista essa pressão, cara, convenhamos que eu não acho que isso vai ser revogado, embora haja grandes protestos aí por parte do governo mexicano. A gente teve também, pessoal, notícias importantes sobre Al-Jolani, para quem não sabe, é a nova liderança da Síria, membro do HTS, que dominou a Síria num passado recente, tirando o governo da mão do Bashar al-Assad e mudando o paradigma do governo. Por mais que ele seja um ex-integrante, na verdade uma dissidência da Al-Qaeda, tenha ligações ali escusas com ISIS, pois é, né? Tenha dado declarações polêmicas há questão de um mês, pouco menos de um mês aí, falando que naquele contexto histórico ele ficou feliz com o que aconteceu com o World Trade Center, enfim, né, sabe o que eu tô falando. A gente sabe que ele tá tentando demonstrar uma postura mais pró-ocidente, alegando que agora ele é inimigo do Irã, inimigo do Hezbollah, inimigo do Hamas, inimigo da Jihad Islâmica, enfim, né, que ele quer condenar todo esse autodenominado eixo da resistência. E a gente sabe que por mais que existam discordâncias, o Recep Erdogan, presidente da Turquia, não gostava do Bashar al-Assad, então financiou o HTS, ou pelo menos, né, ajudou na parte logística do HTS, para que ele dominasse o poder na Síria. Porque interessa muito para a Turquia que haja uma estabilidade na Síria. Quando a gente fala, por exemplo, da Guerra Civil da Síria a partir de 2011, pô, cara, grande parte dos refugiados que mais aparecem na mídia, o refugiado que foi para, sei lá, para a Alemanha, o refugiado que foi para, sei lá, Itália e tal, né? Cara, isso não é o maior número. O maior número de refugiados hoje foi para a Turquia, que é o país vizinho. Além do que, a Turquia tem problemas com membros dos curdos, que são um dos atores políticos étnicos que atuam também na Síria. Então, a estabilidade na Síria seria importante para impedir que isso acabe repercutindo na própria Turquia. O próprio Recep Erdogan, por exemplo, recentemente anunciou uma parceria com o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que era considerado um grupo terror há cerca de 40 anos. Anunciaram o fim da luta armada, olha que interessante, e dentro desse contexto de uma pacificação na Síria, isso pode ser importante também para uma estabilidade política na Turquia. Tanto que a gente teve uma celebração entre os dois, já que a União Europeia tirou as sanções econômicas da Síria, os Estados Unidos também tiraram as sanções econômicas da Síria, e eles assinaram tratados reconhecendo, pessoal, a importância de um controle centralizado do exército, porque a gente sabe que a Síria era um país com uma série de milícias, grupos diferentes, grupos armados inclusive diferentes, que vão ter que apresentar suas armas para tentar formar uma coesão nacional. Além disso, eles também anunciaram, pessoal, aumento das relações bilaterais, e os dois, por mais que seja uma posição controversa de Israel, aliás, da Síria, porque a Síria está tentando se aproximar com o Ocidente, condenou atitudes israelenses. Por quê? O próprio Benjamin Netanyahu, a gente sabe que Síria e Israel tem problemas fronteiriços, região das colinas do Golã. E até mais agora, já que Israel avançou ainda mais para o território da Síria, e o Benjamin Netanyahu já deixou claro que ele não confia no Al-Jolani por conta do seu passado, que ele considera como um radical islâmico, que pode até fazer medidas contra Israel. Então, quando começou essa invasão, né, essa reconquista do HTS do território da Síria, Israel foi lá e atacou posições no sul da Síria. E os dois países, tanto a Turquia como a Síria, condenaram essas ações. Vale lembrar, pessoal, que Israel continua suas operações na faixa de Gaza, recebendo
todo tipo de crítica da comunidade internacional, e não falo só dos inimigos de Israel, porque já criticariam novamente, mas falo de Keir Starmer, Macron, Mark Carney e o próprio Trump, e hoje anunciou o Ministério da Saúde de Gaza, que claro, que é controlado pelo Hamas, né? Que hoje Israel já domina, seja com bombardeios que impedem as pessoas de voltarem para suas casas, com pedidos de evacuação e com o próprio exército mesmo, 77% do território da faixa de Gaza. E lembrando que não é uma grande novidade, já que eles anunciaram que eles iriam fazer isso. O objetivo hoje de Israel é dominar todo o território de Gaza. Enquanto isso, galera, tivemos também uma notícia bem importante ligada a um pequeno desabafo de Maurício Macri. Para quem não sabe, Maurício Macri, ele era o representante da direita argentina, só que eu diria que era uma direita um pouco mais centro-direita, vamos colocar assim. Já foi presidente do país, inclusive, né? O Maurício Macri, ele era um cara que se dizia um pouco mais liberal, enfim, mas seu governo foi muito ruim. Até por algumas políticas até mais intervencionistas do que ele queria, de controle de preços, impedimento, por exemplo, de enviar dólares para o exterior, um monte de medidas um pouco mais intervencionistas, que nem combinava exatamente com o seu programa de governo. Hoje, né, o Milei, ele é visto, claro, como o principal representante da direita argentina, e o Maurício Macri, até pelas derrotas que obteve recentemente em eleições locais e na Argentina e Buenos Aires principalmente, ele praticamente hoje está quase como se fosse um satélite do Milei, né? Ele é visto como uma direita um pouco mais moderada em relação à direita de Javier Milei. E o Maurício Macri, depois que ele sofreu essa derrota aí recente nas eleições, ele viajou em direção à Espanha e participou de um congresso ali chamado de Grupo da Democracia e Liberdade em Madrid. E ele estava falando, né, sobre algumas experiências dele enquanto presidente e tal, e ele relatou que ele tinha uma amizade muito importante com o Trump. Os dois eles foram presidentes ao mesmo tempo, né, da Argentina e dos Estados Unidos. E ele alegou que, assim, a parceria entre a Argentina e Estados Unidos começou principalmente naquele momento, porque os dois já foram antigos aliados, os dois são grandes empresários, tanto o Trump quanto o Maurício Macri, e ele alegou que os dois tinham ligações quando o Maurício Macri tinha 24 anos e o Trump tinha 38. E foi esse vínculo, essa aproximação, que aproximou a Argentina e Estados Unidos. E aí depois ele contou um caos aí, né, sobre como geralmente o Trump ele se comporta. Caso polêmico, falou, né, que estava numa visita, numa cúpula do G20, que estava sendo realizada na Argentina, e aí ele começou a observar o mapa da Argentina. A Argentina é um país muito grande, que tem várias províncias diferentes. E aí, observando o mapa, ele percebeu que a Argentina tem um extenso litoral em direção ao Atlântico, mas que falta o litoral para o Pacífico. Segundo Maurício Macri, ele apontou para o mapa e falou assim, o que é isso? O que é isso é o Chile, tá? O que é isso? Então ele falou assim, o Chile, né, um país aqui, nosso vizinho da América do Sul. Vocês nunca pensaram em tentar dominar esse território para ter acesso ao Oceano Pacífico e ao Oceano Atlântico? E aí ele alegou que quando ele falou isso, meio que todo mundo da sala deu risada, achando que o Trump estava brincando. Isso daí o Maurício Macri falou assim, mas olha, conhecendo o que ele está fazendo agora com a Groenlândia, com o Canal do Panamá, com o Canadá, talvez não fosse uma brincadeira tão... brincadeira assim, né? Vamos colocar. Por quê? Esse papo, por exemplo, galera, quem é velho de guerra aqui do canal sabe, a primeira vez que foi cogitado que o Canadá viraria o 51º estado americano, também aparentemente foi com uma brincadeira. Foi um jantar ali na mansão do Trump, na Flórida, que tava lá o Justin Trudeau e tal, e aí o Trump falou, seria interessante se vocês virassem o 51º estado americano. Aí o Justin Trudeau riu, membros da comitiva canadense riram, e o Trump não deu muita risada. Segundo Maurício Macri, o clima foi mais ou menos o mesmo à época. Professor, será que então a Argentina vai invadir o Chile e tal? Galera, eu duvido muito que isso aconteça, até porque Chile e Argentina não são necessariamente países tão aliados assim. A Argentina não tem interesse, pelo menos até o momento, claro, de ter acesso ao Pacífico, mas Chile e Argentina já disputam terras no chamado Círculo de Fogo. A gente tem, galera, aquele território mais ao sul, que é um território por onde passam importantes rotas comerciais, né, contorno ali da América do Sul, e existem reservas minerais também importantes. E existe uma disputa entre Chile e Argentina para saber quem de fato vai dominar aquele espaço marítimo, aquela zona econômica exclusiva. Então já existem rivalidades. Trump, acho que não precisa de mais rivalidade, né, entre Chile e Argentina, porque já são países que têm problemas fronteiriços, principalmente na sua zona marítima. Trump, galera, anunciou, que quer uma atitude imperialista dos argentinos. Acho que não vai rolar. E a gente teve também um anúncio importante do Trump, que pode ser uma mudança significativa do próprio comportamento dos Estados Unidos acerca da sua postura geopolítica. A gente sabe que os Estados Unidos, eles se posicionaram, eu diria que desde sempre, né, desde o século, talvez, XIX aí,
como um país, principalmente final do século XIX, começo do século XX então nem se fale, como um dos, eles costumam falar, né, que é como eles se acham um poder moderador do mundo. Ou seja, se existem grandes embates, grandes guerras, grandes conflitos, falta de democracia, segundo eles, né, eles vão lá e agem com seu exército. Tanto que vários memes rolam na internet, né? Nossa, o país tem petróleo, os Estados Unidos vão levar a democracia pra lá. Óbvio, né, galera, que essa atitude de levar a democracia só convém para alguns países. Sem falo pra vocês. E não é uma crítica só aos Estados Unidos. Geopolítica é o mundo da hipocrisia, tá? Seja Estados Unidos, seja qualquer grande outra potência ao longo da história ou até mesmo contemporânea. Quando a gente fala que os americanos querem levar a democracia, professor, mas tá certo. Poxa, a gente pega, por exemplo, o Afeganistão, poxa, o Talibã. Você pega a Síria, por exemplo, de Bashar al-Assad, eram governos ditatoriais. E a Arábia Saudita não é? E o Catar não é? Mas aí não tem problema, a ditadura deles. Óbvio, né, galera? É a ditadura, combater a ditadura quando os convém. Mas enfim, o próprio governo Trump falou que a partir de agora o exército dos Estados Unidos não levará a democracia sobre a mira de uma arma. Ele alega que o trabalho do exército não é transformar a cultura de outros países ou disseminar democracia sobre a mira de uma pistola. O trabalho do exército americano é dominar e destruir as ameaças dos Estados Unidos. Acho palavras que são bonitas, são interessantes, pô, galera, você acabar com esse fim da soberania em outros países, com esse intervencionismo americano é super importante, mas, de novo, é uma interpretação um pouco dúbia, né? O que exatamente é acabar com o risco aos Estados Unidos? Se os americanos considerem, por exemplo, que o México oferece risco, porque tem atuação do cartel, isso significa que eles podem fazer uma atuação, por exemplo, no México? Eles podem levar a democracia para o México? Se eles acham, por exemplo, que, sei lá, existe um risco de algum tipo de ataque da Rússia ou de qualquer país pelo Ártico e achem importante dominar a Groenlândia, isso também é o risco à existência dos Estados Unidos? Então fica muito aberta a interpretação sobre o que exatamente é risco à existência. Mas, segundo as palavras do Trump, ele quer pregar o que a gente chama o fim do state building, né? Que é essa ideia dos Estados Unidos acharem que eles podem intervir e construir um novo país baseado em seus princípios. O caso mais nítido, penso eu, é o caso do Afeganistão. Poxa, cara, quando os americanos eles invadiram o Afeganistão, eles, né, afastaram ali o Talibã do poder, que acabou fugindo, se refugiando nas regiões mais montanhosas e áridas do país, e colocaram um presidente nomeado por eles, uma espécie de governo, né, instituições muito mais baseadas no modelo de democracia liberal ocidental, que, convenhamos, para um país, cara, que nunca teve esses princípios, não se sentia representado. É um povo que define o seu governo e não um governo exatamente que define o seu povo, pelo menos no seu modelo ideal, claro. Tanto que, por exemplo, o presidente do Afeganistão, ele era conhecido como prefeito de Cabul. Por quê? Porque, de fato, ali, na região onde ele estava, nomeada pelos Estados Unidos, ele comandava. No restante do país, era uma miscelânea de poderes, eram várias milícias diferentes. Tanto que quando os americanos saem do Afeganistão, pô, cara, não demora nem 2 semanas para o Talibã reconquistar o poder, porque as instituições eram muito frágeis. Não adianta você mudar a construção política e cultural de um país que demorou centenas de anos para se formar a partir de uma intervenção militar. Isso acaba culminando com aumento dos gastos e muito possivelmente com mais crises no país. Vamos torcer para que o Trump de fato cumpra aí as suas promessas. Será? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também uma noite bem triste na Ucrânia, com os maiores ataques feitos desde o início da guerra, pelo menos os maiores ataques aéreos. A gente fala de ataques, galera, que foram de 367 drones e mísseis, mais especificamente 298 drones e 69 mísseis. Pelo menos 12 mortes. Lembrando que foi a segunda noite de ataques. Grande parte dos ataques se deu em Kiev e a Rússia fala, alegando que é uma resposta aos ataques que a Ucrânia fez na sexta-feira. Segundo Zelensky, o silêncio dos Estados Unidos e dos outros países apenas encorajam a Rússia. Sem uma pressão realmente forte, essa pressão nunca, jamais será interrompida. Então Zelensky alega que esses ataques que a Rússia vem fazendo é um motivo mais do que suficiente para que mais sanções, pressões sejam tomadas. O Trump, pelas falas que ele vem dando, não, olha, eu acredito na paz, a Rússia está disposta a negociar, já realizamos aqui uma troca de prisioneiros, entende? Talvez o Trump ainda veja um pouco de esperança no processo de paz. Mas o que a mídia vem colocando e a própria inteligência dos Estados Unidos também é que talvez uma grande ofensiva russa esteja muito mais próxima do que qualquer tipo de processo de paz. Segundo a Sky News, nós temos hoje 50 mil militares russos
posicionados na fronteira, que pretendem fazer um grande ataque contra Kharkiv e Sumy. É uma grande ofensiva que o próprio Putin alegou que vai fazer para formar o que ele considera como a zona tampão. Essa zona tampão, galera, vai aumentar a linha de fronteira em quase 700 a 800 quilômetros e são necessários centenas de milhares de novos militares. Vale lembrar que nesse momento é o momento ideal do ponto de vista militar, claro, né? Para fazer uma ofensiva, porque a gente está falando de um terreno que está mais seco, um terreno mais tranquilo para conseguir grandes avanços. E geralmente, pelas características climáticas, isso vai durar cerca de uns 4 meses. Ou seja, nos próximos 4 meses. A ideia, pelo menos a tendência, é que haja uma grande ofensiva russa dominando ainda mais territórios ucranianos. A não ser, claro, que a Ucrânia aceite ceder os territórios de Kharkiv, aliás, Kharkiv não, né? O Nordeste vai, teoricamente, continuaria com a Ucrânia, mas o território de Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia e também o território da Crimeia, coisa que a Ucrânia aparentemente não está muito disposta a fazer. Se o Ocidente não ajudar, galera, prevejo aí dificuldades nos próximos meses para a Ucrânia. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.